Sobreviventes dos primeiros kibbutz atacados pelo Hamas fazem relatos aterradores do ataque. Missão da Palestina junto à União Europeia pede solução política para a crise com Israel na faixa de Gaza. Zona euro vai crescer menos do que o previsto. A economia alemã sofre contração de mais de 0,2. Portugal cresce acima da média, mas com desaceleração significativa. É o quarto dia consecutivo de guerra entre Israel e Gaza. O Hamas tem lançado sucessivamente rockets para território israelita e lançou um ataque contra a cidade portuária de Ashkelon, enquanto o exército israelita intensificou os bombardeamentos após recuperar o controlo da fronteira e anunciou um cerco total à faixa de Gaza, o que é proibido pelo direito internacional. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. The humanitarian corridor is needed to reach people with critical medical supplies, and WHO will work with partners on this. As hostilidades continuam também na fronteira entre o Líbano e Israel, enquanto o líder supremo do Irão nega o envolvimento do seu país, ao mesmo tempo que glorifica os participantes no ataque. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. Muitos estrangeiros continuam a querer deixar Israel. Este voo chegou esta tarde à Itália. Um voo da TAP, fretado pelo Estado português, deverá aterrar na madrugada desta quarta-feira em Lisboa, com 190 portugueses provenientes de Israel. As comunidades agrícolas judaicas dos kibbutz próximas da fronteira da faixa de Gaza foram as primeiras atacadas pelo Hamas. Segundo a agência AFP, só num kibbutz terão sido mortas 100 pessoas. Os sobreviventes fazem relatos aterradores do ataque. They came into every home, they came into every room, every place. Those they couldn't take out and murder, they would burn the house with them inside so they can die. They shot children, babies, all people anywhere. No one was safe from it. The first victim was a 90-year-old woman who was sitting on a porch, saw them coming, and she got shot. We were in this panic room for, I think, about over 30 hours. And then they broke windows, started shooting everywhere. I think at some point they shot at the door of the panic room. O número total de mortos ainda não foi calculado. O exército israelita continua a percorrer terrenos, remover destroços e a recolher os corpos. Ainda não se sabe quantos reféns foram feitos. Representantes do Hamas disseram à agência russa RIA que nem eles são capazes de fornecer os números e as nacionalidades dos reféns. A Comissão Europeia vai rever o apoio financeiro à Palestina na sequência do ataque do Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. É de recordar que a Cisjordânia, outro território palestiniano, é governado em parte pelo partido Fatah, reconhecido internacionalmente. A Euronews entrevistou um representante da missão da Palestina junto à União Europeia. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël? Je veux bien les condamner un jour. Le jour où l'État d'Israël reste dans ses propres frontières, à savoir quelles sont les frontières, et le jour où il y a un État palestinien indépendant, souverain, le jour où les Palestiniens ont le minimum de leurs droits, si un jour, ce jour-là, s'il y a une attaque, à ce moment-là, je condamne. Mais là, dans l'attaque, non, je ne peux pas condamner parce que c'est une logique, ce sont des conséquences de tout ce qui se passe. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait réexaminer son aide aux Palestiniens. Est-ce que vous êtes déçu? Je ne vous cache pas, oui. Tous les Palestiniens étaient déçus à tous les niveaux et ils ont estimé que c'était une décision regrettable. Mais heureusement qu'il y a des États qui n'ont pas accepté, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme le Luxembourg et plus tard la France. Et finalement, heureusement que cette décision a été, en l'espace de quelques heures, a été retirée, ce qui montre qu'il y a quelque part une sagesse. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne aujourd'hui? Enfin, que peut-elle faire pour arrêter les violences? Il peut imposer des sanctions. Il peut au moins interdire, par exemple, le commerce des produits venant des colonies israéliennes. Il peut interdire l'entrée des colons. Il peut interdire des sociétés européennes qui commercialisent avec la colonisation israélienne.
Jusqu'à maintenant, la réaction de l'Union européenne a quand même été très pro-israélienne. Je sais que beaucoup d'Européens ne partagent pas ce point de vue qui est exprimé. Mettre le drapeau israélien devant l'Union européenne, dire qu'Israël a le droit de se défendre, c'est donner une garantie, c'est donner une justification au crime que commet Israélien contre la population civile palestinienne. Comment faire pour sortir de cette violence aujourd'hui? La solution ne peut pas être militaire ni sécuritaire. La solution est uniquement politique. Et politique, il doit être conformé au droit international. Le droit international dit clairement et nettement qu'il faut qu'Israël se retire des territoires occupés en juin 1967. Ukraine's Prime Minister said around 6 million people in the country are threatened by mines and thousands may be killed or injured. According to Ukraine's Interior Minister, nearly 1/3 of Ukraine's territory had been mined since the start of Russia's full-scale invasion. The Institute for the Study of War says Russian forces are now intensifying mining efforts in the Robotene-Verbove area and seek to fix Ukrainian forces on areas of the front away from western Zaporizhia region. Russian news bloggers claim that Russian forces have begun remining previously cleared areas on the Robotene and Verbove line in these areas, which is south from Orikhiv, to achieve tactical surprise, trying to disrupt the movement of heavy Ukrainian cargo and equipment in these areas in recent days. Meanwhile, both Russian and Ukrainian sources reported that deteriorating weather conditions are impacting both Russian and Ukrainian operations across the theater. Ukrainian Tavrisk Group of Forces spokesperson Colonel Alexander Stupin stated that Russian drone and aviation activity has decreased in the past few days here in the south due to poor weather. Russian bloggers claim that deteriorating weather conditions in the Bakhmut and Zaporizhia directions are impacting Ukrainian offensive operations as well as Russian aerial reconnaissance operations. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Captain Ilya Yevlash reiterated that poor weather may impact drone and aviation operations, but that the weather will not halt Ukraine's counteroffensive. A zona euro vai crescer menos do que o previsto. Num discurso proferido no âmbito da Assembleia Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o economista-chefe do FMI baixou as previsões de crescimento da zona euro para este ano para 0,7% e 1,2% em 2024. A economia alemã sofrerá uma contração em 2023 de 0,5%, mais 0,2 do que se previa. What we're seeing in the euro area is we're seeing a lot of support was put in place during the pandemic, during the energy crisis. The energy crisis prices have been coming down, the pandemic is behind us. So a lot of that support is being withdrawn. And as a result, fiscal policy is becoming more neutral or even a little bit contraction. Portugal cresce este ano e no próximo acima da média da zona euro, mas o FMI prevê uma desaceleração significativa. Em relação à Rússia e Ucrânia, melhoraram-se as previsões de crescimento devido à resistência dos consumidores. Fora da Europa, os mais de 100 milhões de casas vazias na China é uma preocupação. Paris e Berlim tentam retomar a relação cordial, afastando as divergências sobre política energética, industrial e de defesa. Em Hamburgo, Emmanuel Macron anunciou um acordo sobre a reforma do mercado elétrico europeu antes do final do mês. Olaf Scholz comparou o eixo franco-alemão a um casal inquebrável. Frankreich und Deutschland sind ein ganz wichtiges Paar für Europa. Über vielen Paaren üblich gibt es manchmal auch unterschiedliche Perspektiven auf die eine oder andere Frage, aber es ist möglich, einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln. Scholz sublinhou como temas na reunião dos dois governos a coesão social e os desafios dos avanços tecnológicos. Macron sublinhou as alterações climáticas e as tensões geopolíticas. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'implication directe de l'Iran dont nous n'avons pas la trace de manière formelle, mais il est clair qu'à la fois les propos publics tenus par les autorités iraniennes sont inacceptables et ne correspondent pas ni à nos valeurs ni à nos intérêts,
et qu'ensuite, il est vraisemblable qu'il y ait eu des aides apportées au Hamas et des coopérations, mais je resterai prudent sur ce point tant que nous n'avons pas stabilisé des éléments de renseignement totalement sûrs. Os dois sublinharam a solidariedade para com Israel e indicaram que esta noite vão falar por videoconferência com o presidente dos Estados Unidos e com o primeiro-ministro britânico para coordenar posições. Choveu purpurina sobre Keir Starmer durante o Congresso do Partido Trabalhista em Liverpool. Um jovem ativista surpreendeu o líder da oposição quando este se preparava para discursar. Enquanto era levado pelos seguranças, o jovem gritava que a verdadeira democracia é gerida pelo povo. Os trabalhistas perderam 4 eleições legislativas consecutivas e este terá sido provavelmente o último encontro antes do escrutínio do próximo ano. As escolas não universitárias das Ilhas Canárias, em Espanha, vão suspender as aulas esta semana, na quarta e sexta-feira, devido ao calor. A decisão foi tomada pelo Ministro da Educação das Canárias, Poli Soares, por responsabilidade, após alguma pressão nos centros educativos do arquipélago, devido a uma situação que dizem ser insustentável, com o registro de desmaios e golpes de calor. Com o Dia Nacional de Espanha a valer um feriado na quinta-feira, este promete ser um largo fim de semana de verão tardio nas Canárias, com previsão de temperaturas máximas a rondar os 34 graus centígrados e mínimas de 24.